nossa cordial saudação a vocês que vão acompanhar esse DVD do 27º curso de verão do CESEEP, o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. O tema desse ano é Juventudes em Foco, por políticas públicas inclusivas em trabalho, educação e cultura. A escravidão no mundo ainda não acabou. E é isso que Ricardo Rezende vai tratar conosco em conexão com a campanha da Fraternidade deste ano, que é Fraternidade e Tráfico e Escravidão de Pessoas. O tema da campanha da Fraternidade de 2014 é Fraternidade e Tráfico Humano. Já tem alguns anos que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove essas reflexões no período da Quaresma. E é um desafio para a juventude, é um desafio para toda a comunidade cristã refletir sobre essa história da fraternidade e do tráfico humano. Mas o que é tráfico humano? Quais são as raízes estruturais do tráfico humano? É um tema atual? Parece que é muito atual. Recentemente, em 2013, a Igreja Católica decidiu por um novo Papa, que é o Papa Francisco. E ele já diversas vezes, nesse pontificado tão pequeno, pontificado de 9 meses, ele já falou sobre o tráfico humano. E ele sempre ligou o tráfico humano com o trabalho escravo. O presidente dos Estados Unidos, Obama, ele se manifestou em 2013 dizendo que o nome verdadeiro do tráfico humano é escravidão. E na história brasileira, na história presente brasileira, no momento atual do Brasil, nós ouvimos muitas vezes informações sobre tráfico humano e escravidão. Nós temos ouvido histórias de bolivianos que chegam na cidade de São Paulo, traficados, vítimas de um tráfico humano, para a produção. Eles produzem roupas. Nós temos ouvido histórias de brasileiros que são traficados para o exterior. Alguns são, por exemplo, do Pará e levados para a Europa ou para as Guianas, e é ligado a um tráfico humano para a prostituição, onde as pessoas não têm a liberdade de não serem prostitutas, Ou nós temos, via Rio de Janeiro também, um tráfico humano de gente que vai, por exemplo, para a Espanha ou para a Itália e exercem a prostituição em nome de uma dívida. Sob o pretexto de uma dívida, a pessoa não pode não ter outra atividade salvo a prostituição. Nós temos há mais tempo uma história brasileira e é também contemporânea na área rural. Brasileiros traficados de um estado para o outro para a produção de etanol, para a produção de gado, para a derrubada de floresta. Então, há diversas denúncias daquilo que é considerado trabalho escravo e tráfico humano. Mas o que é trabalho escravo e o que é tráfico humano? O tráfico humano é a pessoa ser levada de uma região para outra através de uma mentira. O tráfico é muito conhecido sob o ponto de vista internacional, mas também sob o ponto de vista nacional. E a escravidão? A escravidão é a pessoa ser obrigada a trabalhar por alguma razão, e pode ser o pretexto à dívida, por pressões psicológicas ou pressões físicas, ameaça de morte, ou convencimento, quem deve tem que pagar, e a pessoa fica prisioneira da própria alma, não consegue sair dessa atividade. Ou, se a gente lembra o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que é um texto mais recente, diz que
se a dignidade da pessoa é atingida, ela também vive uma situação parecida com a de escravo, análogo à de escravo. Esse é o texto do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que pode sofrer influência porque os setores ruralistas querem mudar essa lei. Eles não consideram um trabalho análogo de escravo quando a dignidade da pessoa está sendo ofendida ou pela quantidade de horas de trabalho ou pela situação subhumana que as pessoas são reduzidas em função da água que recebem para beber, da comida que recebem, da moradia que é disponibilizada para elas. Mas quando é que começou essa história do tráfico humano? Quando é que começou no Brasil essa história do trabalho escravo? Nós podemos dizer que no Brasil nós sempre tivemos, desde o nascedouro, tráfico humano, desde o nascedouro da chegada dos portugueses, nós tivemos o problema do tráfico humano e o problema da escravidão, simultaneamente. E dois tipos, um que era considerado legal, o outro que era considerado ilegal. Havia uma escravidão que a lei brasileira reconhecia como legal. A lei brasileira não, a lei internacional, a lei portuguesa, o Brasil não tinha uma lei própria. Então, essa escravidão legal, ela atingia especialmente os negros, os africanos, mas também tinha regras. A regra era uma guerra justa e declarada entre dois príncipes. O príncipe vencedor tinha direito de utilizar os vencidos como indenização de guerra. Então, eles deveriam trabalhar para indenizar a guerra. No entanto, a escravidão atingia os africanos, mas também utilizava-se o indígena brasileiro, o indígena daqui da América. Mas havia uma encíclica, havia um texto papal do Papa Paulo III que proibia a escravização dos ameríndios, da população que havia aqui nesse continente antes já da presença espanhola e portuguesa. Então, a escravização indígena era uma escravização normalmente ilegal, era indevida. Por isso, o Padre Vieira vai comprar uma briga feia com os colonos portugueses que estavam usando mão de obra escrava indígena. O Padre Vieira, ele se baseava na Sagrada Escritura e se baseava também nesse documento do Papa Paulo III. Tem um português, advogado, padre, que morou na Bahia no século XVIII, o Manuel Ribeiro, que chegou a escrever um livro sobre esse assunto, um livro chamado O Etíope, e depois um subtítulo enorme. E o padre Manuel, ele dizia, em que situação alguém pode ser reduzido à escravidão? Isso é normal? Ele diz, não, normal não é, ninguém deve ser reduzido à escravidão. Nós nascemos livres, nós nascemos imagem e semelhança de Deus, o homem nasceu com liberdade. Então não é o estado natural, é a escravidão. No entanto, ele dizia, se houver uma guerra justa e declarada entre dois príncipes, o vencedor tem direito de usar o vencido como indenização de guerra. Mas ele se perguntava, o que me garante que os escravizados aqui no Brasil, eles são frutos de uma guerra justa e declarada entre dois príncipes? E ele mesmo concluía, nada. Eu não tenho nenhuma certeza se essas pessoas que são escravizadas são fruto de uma guerra justa e declarada. O que me garante que não foram sequestrados? O que me garante que não são fruto de uma fraude? E ele dizia, bom, então, na dúvida, é pro réu. Então, na dúvida, quem é escravizado, quem está escravizado no Brasil, deveria ser colocado em liberdade. Então, o Padre Manuel foi visto como uma pessoa abolicionista, uma pessoa que era mais avançada do que a sua época. No entanto, uma leitura do seu livro, a gente vai descobrir que ele justificava a escravização de outras formas, que era depois um discurso da classe dominante. Ele dizia, mas se esses africanos que estão no Brasil não forem resgatados da África, o que aconteceria com eles se não tivesse alguém que fosse buscá-los? Eles seriam mortos e teriam duas mortes. Eles teriam a morte física e a morte espiritual. Física porque eles seriam assassinados porque não foram vendidos. E espiritual, como não foram batizados, iriam
Para que espaço? Não é para o céu, porque não são batizados. Então, ele achava que aquelas pessoas que tinham sido, ele não chama mais escravizados, resgatados da África, deveriam trabalhar para indenizar aquele que tinha sido seu libertador. Então, o escravocrata passou a ser um pai, né, que ia alimentar, educar, né, cuidar do escravizado, que na visão dele não era escravizado. Nós temos, então, duas escravizações. E essas escravizações precedem a Lei Áurea, porque em 1888 foi criada uma lei no Brasil que diz, ó, é proibida a escravidão. A escravização de pessoas é inadmissível. No entanto, se a escravização ilegal precedia a lei abolicionista, ela persistiu, ela continua. E nós temos hoje, no Brasil, massas que não podemos contar, não sabemos quantas pessoas são, que são utilizados como mão de obra escrava. Há ações do Estado, né, o governo federal, impulsionados muitas vezes pela Comissão Pastoral da Terra, impulsionados por pessoas que estão ligadas aos direitos humanos, o governo começou, principalmente a partir do Fernando Henrique Cardoso e mais ainda a partir do governo Lula, a partir de 2003, ele começou a criar mecanismos de repressão à utilização de mão de obra escrava. Com muitas deficiências, mas faz algumas coisas, principalmente o Ministério do Trabalho e Emprego e a Procuradoria do Trabalho. Ela empreende, né, através do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, empreende ações de libertação dos trabalhadores e uma certa punição aos escravocratas. Mas tem resolvido o problema? Não, não tem resolvido. Ainda há problemas enormes a serem resolvidos, tanto do seu ponto de vista legal, quanto do seu ponto de vista estrutural. Tem um problema estrutural atrás do tráfico humano e da escravização de pessoas. E os jovens e a Igreja Católica e os cristãos, o que podemos fazer, né? Nós temos que ser pessoas extremamente vigilantes, porque a escravização de pessoas pode estar perto ou longe dos nossos olhos. E às vezes a gente está sabendo do longe, a gente está sabendo que lá no Pará, lá no Maranhão, lá no Piauí, ou numa área rural em São Paulo, está havendo utilização de mão de obra escrava. Mas ela também pode estar, né, no edifício que eu estou morando, pode estar na cidade que eu estou vivendo, ela pode estar naquele vendedor de rede, que pode estar sendo submetido ao trabalho escravo, pode estar ligado aos estrangeiros que estão no comércio ou na produção de algum produto. Então, brasileiros ou estrangeiros podem estar sendo traficados e submetidos à escravização, né? Nós, então, por um dever do Evangelho, por um dever cristão e por um dever de cidadania, né, nós devemos estar atentos, denunciar e impedir a utilização de mão de obra escrava. Nós temos razões bíblicas, nós temos razões de fé e nós temos razões que são do mundo contemporâneo, né? Hoje não se admite mais que alguém seja obrigado a trabalhar, seja forçado a trabalhar, né? Essa escravização é uma forma mais aguda da exploração humana, uma forma tão terrível que afeta diretamente a dignidade da pessoa humana, né? A pessoa, né, tem um filósofo que diz que a pessoa, ela tem valor, ela não tem custo, ela não tem valor, você não pode comprar uma pessoa. Pessoa tem dignidade, né? As coisas têm valor, você pode comprar uma mesa, pode comprar uma cadeira, mas você não pode comprar uma pessoa. A pessoa, ela é muito valorosa. E a gente, em nome dessa dignidade, né, nós, comunidade cristã, devemos nos unir, né, e participar intensamente dessa campanha da fraternidade e propor mudanças estruturais. É necessário reforma agrária, é necessário pensar e repensar o modelo econômico do Brasil. E é grave porque é um problema internacional. Na verdade, no mundo inteiro, nós sabemos, existem questões relativas ao trabalho escravo em países pobres, em países em desenvolvimento e em países ricos. Está presente na Europa, está presente na África, na Ásia
e na América, né? Mas a nossa capacidade de articulação tem que ajudar, né, a superação desse problema, né? Nós devemos fazer eco a esse apelo que o Papa Francisco tem feito com tanta insistência. Para combater esse crime do tráfico humano e da escravização de pessoas, eu tenho que saber do problema. Eu conheço o problema, eu tenho verificado, eu tenho perguntado sobre as relações que estão sendo estabelecidas onde eu moro, no entorno de mim. Eu tenho lido o que eu e meu grupo podemos fazer para auxiliar a erradicação do tráfico humano e da escravização de pessoas.